Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O que significa de fato ser um católico tradicional? Desde a sua fundação, a Igreja Católica Romana foi reconhecida pelos seus fiéis como a Igreja una, santa, católica e apostólica. Não haviam católicos tradicionais ou católicos modernistas. Haviam apenas católicos. Uma igreja mundial unida não apenas por um rito comum de missa, celebrada em uma língua comum, mas por crenças compartilhadas, tradições honradas e pela proclamação de dogmas infalíveis. Hoje, essa igreja é uma casa dividida contra si mesma, dividida entre a santidade do antigo e o liberalismo do novo. Um resultado óbvio da revolução provocada pelo modernismo é a mudança na arquitetura das igrejas. Outrora, as imponentes torres de igrejas católicas ao redor do mundo elevavam-se ao céu como braços erguidos, proclamando a majestade de Cristo Rei. Hoje, a construção de novas igrejas grandiosas, dedicadas à glória de Deus, é desencorajada. E pinturas e esculturas santas e atemporais permaneciam em tributo silencioso ao mesmo Cristo e à sua gloriosa Mãe, enquanto cantos solenes, hinos e orações contritas ecoavam em tributo ao triunfo de Deus. Como que em um repeteco, inspirado da Revolução Protestante, hoje não se perde tempo em flertar com muitos dos mesmos erros cometidos por hereges como Lutero, Cranmer, Zwinglio, Calvino e outros, cuja influência percorreu a Europa e além, colocando em dúvida a divindade de Cristo e a virgindade perpétua de sua bendita Mãe e desafiando a veracidade do pecado original, do inferno e da transubstanciação. Hoje em dia, as forças liberais contra as quais havíamos sido alertados por vários papas anteriores liberaram toda a sua fúria. E a influência deles se manifesta fortemente hoje dentro da Igreja Católica. Demandas por uma reforma na Igreja ressoam, ecoando as mesmas reivindicações feitas por Lutero há 500 anos. Nosso Senhor tem sido renegado a uma posição de obscuridade. Tabernáculos contendo o Santíssimo Sacramento e luminárias foram removidos do lugar de honra no centro do altar e colocados em insignificantes alcovas ou confinados nos mais estranhos locais. Tudo isso a despeito do decreto de 1957 da Sagrada Congregação dos Ritos, categoricamente proibindo que tabernáculos sejam colocados fora do altar. No Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 2, Maria Madalena lamentou: "Tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o colocaram." Infelizmente, as palavras dela também se aplicam a nossos dias. Além disso, imagens de Nossa Senhora, outrora parte essencial de qualquer igreja católica no mundo, se juntaram, em muitos casos, às imagens de santos e anjos que agora são tão inegavelmente ausentes. Crucifixos se tornaram imagens abstratas ou foram substituídos por imagens de Cristo ressuscitado. E até mesmo as cruzes nuas, ao gosto protestante, foram em muitos casos substituídas por meros sinais de adição, não mais sendo aquela imagem de Cristo crucificado e flagelado, morto para nossa salvação. Outrora, as igrejas católicas eram solenes locais de culto, onde dignidade e silêncio eram mantidos em reverência à presença real de Cristo. Hoje, elas são ou uma arena esportiva, ou locais de reunião social, cheias de barulhos irreverentes e alvoroços, como se fossem um cinema. E em muitos casos, orações e contemplações reverentes
foram substituídas por músicas profanas e danças modernas, assim como a modéstia em se vestir desapareceu, vítima dos excessos dos anos 60. Os véus femininos e as roupas conservadoras masculinas deram lugar a trajes que são mais adequados para churrascos de quintal, quando não, nem mesmo para isso. Os confessionários em igrejas modernas foram removidos. A disciplina foi deixada de lado, e o que vigora hoje é um relativismo que arrefece a fé. Mas a confissão é uma das coisas que separam os católicos dos protestantes e de outras religiões e seitas. É uma obrigação solene, na qual os penitentes confessam seus pecados, declaram uma contrição sincera, prometem emendar suas vidas, pedem perdão e recebem a absolvição de um padre. Em muitas igrejas modernas, os confessionários foram removidos ou se tornaram salas de reconciliação, onde padre e penitente travam uma simples conversa. Isso também reflete a visão de Martinho Lutero, de que a penitência é um simples reconhecimento de erros passados, um retorno à paz de espírito, sem verdadeira contrição por haver ofendido a Deus. E as tradicionais confissões auriculares deram lugar, em muitos casos, a ritos de confissão comunitária, que são frequentemente celebrados ilegalmente, em clara violação da lei canônica e contra a vontade de Deus, e quanto a maior parte dos confessionários tradicionais, que ainda restam, permanece vazia. Mas existe ainda um exemplo mais importante, mais trágico e mais doloroso daquilo que perdemos na divisão entre tradicionalistas e modernistas e diz respeito ao coração e à alma de nossa fé no sacramento da Santa Eucaristia, o santo sacrifício da missa. A missa latina tradicional foi cuidadosamente preservada através dos séculos, da mesma forma como os apóstolos a receberam de Nosso Senhor. Para conservar este rito, o Papa São Pio V codificou e infalivelmente canonizou a missa latina para todo sempre, na bula Quo Primum Tempore. Esta infalível bula papal de 1570 termina com um aviso. Se alguém tiver a audácia de atentar contra estas disposições, saiba que incorrerá na indignação do Deus Todo-Poderoso e de seus bens-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. O texto completo desta proclamação passou a constar em todos os missais a partir de então, e foi ratificado por uma sucessão de 35 papas até João 23. No entanto, para aqueles que hesitam em retornar à antiga missa, porque temem por serem desobedientes, não é preciso olhar nada mais do que a bula Quo Primum Tempore novamente. São Pio V decretou que o missal de rito romano deveria ser utilizado livre e legalmente, e, pela virtude do nosso ofício apostólico, ele acrescenta: nós garantimos e permitimos isto eternamente. Além disso, em 1995, o cardeal Stickler proclamou que nem mesmo o Papa pode proibir a missa, que não só foi utilizada por séculos, mas que também foi a missa de milhares e milhares de santos e fiéis. E numa comissão formada por 9 cardeais, apontados por João Paulo II, unanimemente concordaram: nenhum bispo pode proibir um padre católico de rezar a missa tridentina. Foi ainda confirmado que os 9 cardeais determinaram que a missa tradicional em latim nunca foram oficialmente proibida. Além disso, é de vital importância lembrar do aviso do Papa São Félix III. Não se opor a um erro é aprová-lo, e não defender a verdade é suprimi-la. E, de fato, se negar a maldizer homens maus não é pecado menor do que encorajá-los.
Nós, então, não só devemos defender o retorno à igreja tradicional, como somos obrigados a tanto. Sobre o ecumenismo, serviços interreligiosos com participação de não católicos são comuns. Não para obter conversões para o catolicismo, mas para colocar todas as religiões no mesmo nível. Algo sempre condenado pela tradição da Igreja, atualmente é comum. Isso se desenrolou até o ponto em que religiões pagãs são honradas e endossadas. Mas não existem graus de verdade, podendo existir apenas uma igreja verdadeira, a igreja fundada por Jesus Cristo. Negar isto é colocar todas as religiões como iguais, é negar a própria essência da fé católica. É por isso que na época do Concílio Vaticano I, o Papa Pio IX enviou uma carta aos ortodoxos e protestantes, convidando-os a retornar à Igreja Católica. Por quê? Porque ele realmente os amava e queria a salvação de suas almas. Cristo disse: Eu tenho outras ovelhas que não são deste rebanho. Também eu devo trazê-las, e elas devem ouvir minha voz, e então deverá existir um só rebanho e um só pastor. Por havermos agora visto as desastrosas mudanças causadas pelo modernismo em nossa igreja, modernismo condenado pelo Papa São Pio X em sua carta encíclica Pascendi Dominit como o pior das heresias, e mais importante, por reconhecermos a perda terrível que a verdadeira fé católica sofreu com as transformações, felizmente é um caminho para a restauração. Jesus prometeu que sua igreja duraria para sempre e que o inferno não iria prevalecer sobre ela. Diz o reverendíssimo padre Leonardo Holtzes sobre o falso ecumenismo atual na igreja. Uma coisa que me deixava furioso dentro do seminário era aquela semana de oração pela unidade dos cristãos. Sempre achei isso uma aberração. Como pode um bando de protestantes hereges serem convidados a pregar dentro de um seminário católico? O mais engraçado da história, para não dizer trágico, é que se retirava o Santíssimo Sacramento do sacrário e as imagens de Nossa Senhora e São José também iam parar na sacristia. Mas, se o protestante está vindo na minha casa, eu tenho que tirar as imagens e o Santíssimo Sacramento por quê? Eu preferia, nessas ocasiões, me retirar e ficar no meu quarto a presenciar aquilo. Não entendo o ecumenismo. Não entendo porque isso nunca nos levou a lugar algum. Diziam que essa postura iria ajudar a trazer os hereges e os apóstatas à verdadeira fé. Mas o que temos visto é mais e mais apostasia. Quantos fiéis não abandonaram a fé e se uniram a essas seitas? Contra fatos não há argumento. E o fato é que nos últimos 50 anos, os movimentos ecumênicos têm aumentado as seitas, que triplicaram como um estouro de boiada. Finalizou o padre Holtz. O fato de hoje em dia existem católicos denominados tradicionais é algo sem explicação em toda a história anterior da Igreja Católica. Mesmo no auge da crise ariana, a situação mais parecida à nossa, a Igreja não estava dividida entre tradicionais e não tradicionais, mas sim entre aqueles que não abraçaram a heresia de Ário e os que o fizeram. Mas o que é exatamente um tradicional? Uma breve olhada no passado para vermos o modo como as coisas eram antigamente poderá ajudar a transmitir o significado do termo de maneira mais eficaz do que as tentativas habituais de uma definição formal. Antigamente não havia rito de missa traduzido para as línguas vernáculas do mundo. Havia apenas o idioma litúrgico universal de uma igreja perene, como podemos ver no rito romano imemorial, cujo desenvolvimento orgânico
havia prosseguido quase imperceptivelmente desde o século V. Antigamente não havia altares-mesa no estilo luterano em nossas igrejas, mas somente altares mores, voltados para Deus, cuja própria aparência despertava o sentido de temor respeitoso e reverência nas pessoas. Antigamente não havia leitores leigos, ministros da Eucaristia leigos ou meninas no presbitério, mas somente padres, diáconos a caminho do sacerdócio e os acólitos, que eram a fonte primária, de geração após geração, das vocações sacerdotais que enchiam os seminários. Antigamente rezava-se as 3 Ave-Marias, uma Salve Rainha e a oração de São Miguel Arcanjo ao final da Santa Missa. Hoje, após a bênção final do padre, os fiéis saem correndo da igreja para seus afazeres pessoais, não ficando um segundo sequer em ação de graças abundantes recebidas no santo sacrifício da missa. Antigamente não havia música profana durante a missa, mas somente canto gregoriano ou polifonia, despertando a alma para a contemplação do divino, ao invés de batidas de pés, palmas ou puro tédio. Antigamente não havia absurdos abusos litúrgicos disseminados. No máximo havia padres que celebravam a missa tradicional de maneira deficiente, mas dentro de uma estrutura de rúbrica, texto e música, que, no entanto, protegia o seu mistério central de qualquer possibilidade de profanação e mantinha a dignidade suprema do culto divino contra a fraqueza humana. Antigamente não havia máfia gay nos seminários, nas cúrias e no próprio Vaticano, ou clérigos predadores que molestavam meninos ao redor do mundo porque as autoridades da igreja faziam valer a regra de que os votos religiosos e a ordenação deveriam ser proibidos aos candidatos afligidos por más tendências ao homossexualismo ou à pederastia. Antigamente não havia seminários vazios, conventos vazios, paróquias abandonadas e escolas católicas fechadas. Havia somente seminários, conventos, paróquias e escolas repletas de católicos fiéis, provenientes de famílias numerosas. Antigamente não havia ecumenismo. Havia somente a convicção de que a Igreja Católica é a Igreja única e verdadeira, fora da qual não há salvação. Os católicos seguiam o ensinamento da Igreja, que diz que os fiéis não podem, de maneira alguma, assistir ativamente ou participar de qualquer culto de acatólicos. E eles compreendiam, mesmo se apenas de maneira implícita, o que o Papa Pio XI insistia em sua memorável carta encíclica Mortalium Animus. Veneráveis irmãos, é clara a razão pela qual esta Sé Apostólica nunca permitiu aos seus estarem presentes a reuniões de acatólicos, porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, eles se apartaram dela. Dizemos a única verdadeira Igreja de Cristo, sem dúvida, ela é a todos manifesta, e pela vontade de seu autor, ela perpetuamente permanecerá tal qual ele próprio a instituiu para a salvação de todos. Antigamente não havia diálogo, havia somente evangelização. A Igreja ensinava, pelo clero e apologistas leigos, com o objetivo de converter as pessoas à verdadeira e única religião. E havia os convertidos que entravam para a Igreja em números tão grandes que parecia mesmo que os Estados Unidos estavam se tornando uma nação católica, uma vez que 30 milhões de americanos ouviam o programa de rádio de Dom Fulton Sheen todo domingo. Antigamente não havia defecções em massa do sacerdócio, das ordens religiosas e de leigos, levando à apostasia silenciosa na Europa
e em todo o Ocidente. Antigamente não havia católicos carismáticos, neocatecumenais ou outros movimentos eclesiais promovendo novos modos estranhos de culto inventados por seus fundadores. Havia somente católicos que praticavam o culto da mesma maneira que seus antepassados, com continuidade inquebrável durante séculos. Antigamente não haviam tradicionalistas, porque não havia necessidade de descrever qualquer católico com esta expressão. Eram todos simplesmente católicos. Todos os católicos aceitavam, instintivamente, o que uma série de papas havia prescrito como parte da própria profissão de nossa fé, que dizia: admito firmemente e abraço as tradições apostólicas e eclesiásticas e outras observâncias e constituições da Igreja. Antigamente as coisas eram assim. E quando foi esta época passada de que escrevo? Isso não foi há séculos, nem mesmo há um século, ou mesmo uma única era, mas há meros 50 anos, dentro da memória de vida de muitos milhões de católicos hoje em dia. Então, o que é um católico tradicional? Ele não é nem mais nem menos do que um católico que continua praticando a fé precisamente da maneira que a aprendeu em sua infância, ou que recebeu a mesma fé sem reconstrução de seus pais e que em troca transmitirá a seus próprios filhos. Uma fé que a Igreja Católica ensina desde sua fundação pelo próprio Cristo, através das Sagradas Escrituras, de sua tradição e de seu magistério, dos santos padres, santos doutores e dos documentos escritos por seus papas. Um católico tradicional, em outras palavras, é um católico que vive a fé como se as calamidades eclesiásticas da época moderna nunca tivessem acontecido. E a verdade espantosa sobre o católico tradicional é que nenhuma doutrina ou regra disciplinar da Igreja o proíbe de acreditar e prestar culto a Deus desta mesma maneira, muito embora a grande maioria de católicos não o façam mais. O fato de existirem católicos que simplesmente continuaram crendo e prestando culto, da maneira como os católicos sempre fizeram durante quase 20 séculos, hoje em dia chamados de tradicionais, e que a própria palavra tradição agora distingue estes poucos católicos da vasta maioria dos membros da Igreja, é um sinal inegável de uma crise como nunca outra que a Igreja jamais testemunhou. Aqueles que negam esse fato teriam que explicar por que somente dentro desta vasta maioria transformada, corretamente descrita como neocatólicos, a fé está constantemente perdendo o controle sobre as pessoas e muitas delas estão caindo completamente na apostasia silenciosa que o Papa São João Paulo II lamentou em anos recentes, após saudar por tantos anos uma renovação conciliar que foi efetivamente um colapso maciço da fé, da disciplina e da moral. Uma deserção em massa de católicos abandonando a Igreja Católica para se juntarem a qualquer seita protestante ou espírita por aí, ou então simplesmente virarem ateus, em um país que há meros 50 anos era praticamente 100% católico. Que frutos são esses? Contra esses números existe algum argumento? Particularmente, eles teriam que explicar por que é que somente dentro desta vasta maioria de católicos modernos encontramos mais de 1/4 de todos os casamentos que acabam em divórcio, com 10 milhões de católicos divorciados e recasados no mundo todo, cujo adultério permanente o cardeal Casper deseja conciliar. Nascimentos, batismos, casamentos sacramentais, conversões e frequência à missa, diminuindo implacavelmente nos últimos 50 anos. Uma rejeição disseminada do ensinamento infalível da Igreja sobre assuntos fundamentais de fé e moral. Uma perda repentina e dramática de vocações sacerdotais, deixando o sacerdócio católico ligeiramente menor hoje em dia do que ele estava em 1970
e um declínio drástico no número de religiosos desde então, apesar do dobro da população mundial. Eles teriam que explicar também por que é somente dentre a pequena minoria de católicos atualmente denominados tradicionais que nenhum desses sinais de declínio eclesiástico é evidente. Em dias recentes, a crise eclesiástica que nos acompanha há mais de meio século parece ter atingido uma profundidade a qual não pode haver recuperação sem uma intervenção divina miraculosa. Ainda assim, o sistema neocatólico continua sua marcha, confiante para além do ponto sem volta, justificando todas as evidências de desastre, ao mesmo tempo em que acusa os tradicionais como especialistas obstinados de nostalgia, ultrapassados, cujas sensibilidades não podem ser conciliadas. Porém, na verdade, os católicos tradicionais são o futuro da Igreja, como a história de nosso tempo irá registrar quando for escrita. O que é exatamente o católico tradicional? Ele é o que todo católico foi outrora e será novamente quando a crise passar. Portanto, ser um católico tradicional é simplesmente ser um católico que descobriu os tesouros enterrados de Deus. Vemos muita conversa falando sobre o amor dos católicos modernistas ao próximo, num sentimento humanista e horizontal, mas com muito pouco amor para ensinar a verdadeira doutrina católica, para salvar as almas do diabo, do purgatório ou do inferno. Mas o amor dos católicos modernos raramente é mostrado para os católicos tradicionais, mas ao invés disso eles os odeiam, persegue-os e torna-os quase impossível terem acesso aos sacramentos nos antigos ritos. São chamados de cismáticos. Ora, como pode alguém ser chamado de cismático por querer seguir o que a Igreja ensinou por quase 2000 anos? Ou a Igreja fundada por Cristo começou há meros 50 anos atrás? As mudanças na catequese produziram seus frutos em quase todas as nossas famílias, tornando-as ateias, agnósticas, protestantes ou não demoniacionais. Nossos familiares não acreditam mais em pecado, ouvem músicas profanas, mundanas, vestem-se sem modéstia, moram com quem eles querem, têm filhos em todo lugar, abortam e são dependentes de graves vícios, do abuso de drogas, álcool e pornografia. E eles não veem nada de errado com seus próprios pecados, com o sexo homossexual ou com o casamento gay. Os católicos tradicionais acreditam, em quase 20 séculos de ensinamentos católicos, práticas e tradição. Acreditam que pecado é pecado, como Jesus ensinou. Acreditam na Bíblia Sagrada como a atual autoridade da Palavra de Deus. Acreditam que devem obedecer às leis de Deus contidas em nossa fé católica. Acreditam no céu, no inferno, no purgatório, no diabo e seus demônios. Acreditam que um pecado mortal não arrependido e não confessado infalivelmente nos levará à condenação eterna. Cada um de nós deve lutar para aliviar o sofrimento de nosso Senhor enquanto ele é novamente perseguido. Devemos ajudá-lo a suportar o fardo da nova cruz que foi colocada sobre seus ombros, a cruz do desrespeito, das indiferenças, dos sacrilégios, das blasfêmias. Por nossa fé e religião, devemos ajudá-lo a se erguer quando tropeçar sob o peso do ímpio e profano, e ajudar a aliviar o sofrimento de sua Santa Mãe, que aumenta, ignorado pelos modernistas, enquanto ela vê seu filho e sua Igreja sofrerem essa nova paixão, assim como somos chamados a ajudar a restaurar o lugar de direito dela ao lado de seu filho. E nós devemos ser como os novos sirineus, que por nossa devoção à verdadeira Igreja Católica ajudamos Cristo com seu fardo moderno. Ou novas Verônicas, que, no disseminar da fé tradicional, limpam o sangue e as lágrimas de tristeza de sua magnífica face. Como as mulheres de Jerusalém, devemos também levar nossas crianças a Deus
como ele pediu. E não importa quantas vezes nossa amada Igreja tropeçará sob o peso dos ataques liberais, assim como Jesus tropeçou sob o peso da cruz. Devemos ajudá-la a se erguer, como faríamos com o próprio Salvador. Mesmo quando ela for despida de sua dignidade, assim como Cristo foi despido de suas vestes, devemos manter nossa luta pela verdade, com a dor dos pregos e a agonia da cruz, substituídos pela desgraça e humilhação daqueles que não mais honram seu santo nome ou não mais respeitam seu corpo e sangue. Devemos trabalhar para restaurar sua glória e assim a sua Igreja. Apesar de Cristo ser, mais uma vez, retirado das cruzes em igrejas católicas ao redor do mundo e seu corpo consagrado escondido em obscuros sepulcros, ele ressuscitará, assim como antes, ressuscitado pelo amor e fé daqueles que, pela devoção ao seu sagrado coração e ao imaculado coração de sua Santa Mãe, irão restaurar a única e eterna Igreja verdadeira, confirmando nossa inabalável confiança na perpétua verdade de que nem Cristo nem sua Igreja irão sucumbir. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.